Um homem diferente. Eu iria fazer outro vídeo, né? Mas esse filme me atingiu de tantas maneiras que resolvi falar sobre ele hoje. Depois de um hiato mais ou menos de alguns dias aí, eu acho que quase um mês. Um Homem Diferente é um filme que ele tem muitos simbolismos, tem muito assim, como eu vou dizer, tem muitas interpretações, até filosóficas. Mas eu tenho minha abordagem pessoal para falar sobre ele. Eu não sou tão letrado assim em filosofia, em psicologia, mas o que eu senti dele tem muito a ver com um vídeo do canal Nômade Brasileiro, eu acho que é assim, Nômade Brasileiro. Que ele fala, eu sei que o tema não é tão esse, mas ele começa assim falando o resumo, vamos cortar a charopada. O resumo é que às vezes nós atribuímos culpa. Não vamos fazer tal coisa porque eu sou assim. Se eu fosse de tal jeito, se eu tivesse feito tal coisa, eu... No caso, no vídeo em questão, ele falou de cara que é solteiro. Se fosse casado ia ser de certa forma. Se morasse em outro lugar ia ser de certa forma. Mas quem disse que você iria ser assim, se fosse dessa forma? Não é? Se tu casa com uma mulher barraqueira, uma mulher tóxica, tu vai ser mais uma estatística. E vice-versa também, a mulher que casa com um homem tóxico. Mas enfim, o filme é sobre um homem que tem um rosto deformado. Ele tem uma doença que parece que é conhecida. E no filme ele vive de fazer comercial de sensibilização para essa suposta doença. Ou doenças que deformam as pessoas de uma maneira ou de outra. Para, no caso, os companheiros de trabalho, né, serem solidários a essa doença. Aí aqui ele vive num apartamento que vive pingando, não tem namorada, não tem família direito, e ele vive com o peso daquela deformação. Aí ele faz uma cirurgia, né, faz um tratamento, e ele se vê um homem assim, um homem, né, de 10, um homem de alto padrão, tem autoestima, confiança elevada por causa daquilo, só que mais tarde, depois de muitos poréns, ele conhece um homem que tinha sua exata doença e que não pensa nem por um segundo em tratar aquilo. Ele vive a vida e em todos os aspectos que o personagem principal do filme teve fracasso, esse homem tem sucesso, só que com um rosto desfigurado. Ele é um cara que tem amizades, ele é um cara que se relaciona com a vizinha que ele se relacionou de forma séria, tem ex-mulher e tem uma filha linda, e ele não vive aquela doença, ele vive a vida. E tem sucesso nela como ator, né? Namorando e em tudo mais. E isso me bateu como um tapa assim. Que quantas vezes na vida você não põe culpa de certas coisas que te acontecem a uma situação ou outra. Se eu morasse em tal bairro, se eu fosse assim, se eu fosse mais magro, se eu fosse americano, morasse num país melhor,
Enquanto tem gente que nas coisas que você se queixa, que você não fracassa, você fracassa nas coisas que você fracassa, né? Por você ter tal situação, a pessoa é vitoriosa. Isso aí me bateu assim como um tapa, porque às vezes é aqueles dias que você não quer trabalhar porque fala que tá cansado ou que tá com o braço doendo, mas você vai na rua e vê um cara assim de cadeira de rodas capinando. Um cara é uma situação pior do que você fazendo o que ele tem que fazer. Você vê um cara assim, você fala que você não tem namorada porque você tem tal aparência, que é pobre, mas você vê um cara que, poxa, o cara é pobre, o cara é desempregado e a aparência dele não é nem um pouco boa, mas ele tem uma senhora namorada. E às vezes ele tá até cansado dela. Você tem aquele cara que ele vive num país pobre, mas triunfa ou triunfou. Sem parentes ricos, sem bom emprego, sem tempo, sem desculpa nenhuma. Então, esse filme, assim, para mim é uma metáfora para pessoas assim. E eu não me excluo disso, não. Não me excluo disso mesmo. Eu sou esse tipo de pessoa que às vezes não faz as coisas porque tá cansado, não faz as coisas porque procrastinou o dia todo, aí quer fazer outra, mas não dá, enquanto tem gente que tem todas as desculpas do mundo e ela mesmo assim avança. Avança sem desculpas, sem botar a culpa em ninguém, sem ninguém perseguindo ela e com tudo mais. Para mim é uma metáfora sobre isso. Porque, bem dizer, o cara ficou aparentemente assim bonito, que o outro eu dele era deformado, e o cara deformado teve sucesso em tudo o que o outro não teve, a ponto dele delirar e querer a vida dele de volta, a vida de quando ele era deformado. Isso me traz outro paralelo, que às vezes queremos tudo na vida. Às vezes queremos, assim, o melhor carro, a melhor casa, mas às vezes a gente era feliz, não importa o que você acha, não importa o que você pensa ou o que eu penso. Eu não estou romantizando a pobreza, não, eu não estou romantizando ter pouca coisa. Eu estou romantizando sensações. Porque às vezes, vamos pôr um exemplo assim do relacionamento. Às vezes a gente tá com uma pessoa que a sociedade aplaude, que é uma ótima pessoa, é educada, é prendada, a mulher de dar inveja. Uma mulher assim, né? Pra tirar onda, 10/10. Mas talvez aquela feinha que você namorou no ensino médio, ou quando você era um adolescente meio devagar, é aquela que talvez te faria feliz, ou aquela que te fazia feliz, que você não tem nada para reclamar dela. Às vezes você pode estar num restaurante caro comendo a comida mais extravagante que você puder, mas às vezes aquela comida de que quando você não tinha muito, você fazia só para encher a barriga, é aquela comida que te fazia feliz, aquela comida que te deixava satisfeito, que tinha aquele gostinho, tinha aquela rapinha queimada, não é? Então, às vezes você tem uma moto zero, tal, turbinada, mas aquele teco-teco, ou aquela bicicletinha que você andava para cima e para baixo, que também, que todo mundo olhava, pô, é um nada.
só tem de bicicleta. Aquela bicicletinha ali te fazia feliz, não é? São tantos paralelos que não dá nem pra falar, né? Digo isso até da vida, às vezes a vida num lugar, numa casa com goteira, sozinho, era aquela vida que te fazia feliz, né? Não importa a sua posição ou a sua condição na época, mas todo mundo tem o seu lugar especial e às vezes não é Paris, não é um lugar sensacional, é um lugar assim que você tinha a melhor sensação da vida, né? Então, esse filme me trouxe várias reflexões, né? E para mim a maior mentira dele talvez seja os amigos ficarem do lado dele mesmo. Quem viu o filme sabe o destino do personagem, que ele acaba em maus lençóis depois e é acusado até de uma violência lá, mas os amigos concordam em falar com ele e tal. Na realidade que eu vivo, qualquer coisinha que você faz é motivo de exclusão ou simplesmente que você não tem nada a oferecer. Então esse é o filme de hoje, assistam, o filme é muito bom, curtam, compartilhem, sigam o canal.